Já, o negócio de som já. Tá no microfone? No fone de ouvido? Eu não quero que ele coloque no fone aqui. Eu quero que ele coloque no notebook. Deixa eu tirar aqui, peraí. Desliguei. Tá tocando, né? Uhum. Não sei porque que tá com o nome do... Ah, esse aqui é a placa do som. Desliga lá o microfone. Hum? Desliga o microfone. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia, estamos ouvindo, tudo Tive bem? um problema aqui na internet, por isso que atrasou um pouquinho. Já recuperei. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos aguardar uns minutinhos para todos irem ingressando e a gente já inicia, tá bom? Bom dia. Oi? Na Secretaria de Saúde do lado da Câmara Municipal.
Oi, Rose, bom dia, tudo bem? Você levantou a mão? Pode falar. Eu não sei o que aconteceu com o meu aqui. Tem. Tem. Vou fazer a compra hoje. Vou fazer a compra hoje. Tem recurso. Tá bom, obrigada. Depois eu dou uma ligadinha. No e-mail, lá no e-mail, na caixa. O quê? Esse que tinha falado de sair de férias segunda-feira, eu pensei que você vai poder vir. O Rafael falou que foi depositado. O Rafael falou? Eu já vou procurar. Vou hoje à tarde, se tudo der certo. Fazer o contato. Melhor não fazer, né? Você não sabe se vai conseguir. Pessoal, vamos iniciar? Oi, tá alguém ouvindo? Estamos ouvindo. Ai, a gente está com problemas técnicos aqui, só um minuto. Tudo bem. Eli? Ixi, agora eu saí de vez. Oi, Selma, estou te ouvindo. Recording in progress.
Fala alguma coisa, Céu. Oi, bom dia. Dá para ver. Bom dia. Felipe? Oi. Ai, que bom. É porque não estava conseguindo. Estou te ouvindo, Selma. Então, tá bom. Acho que todo mundo estava ouvindo, né? Só eu que não estava achando que não. Sim, sim. Hã? Oi? Você não está escutando ele do seu computador, você está escutando ele do meu. Ah, é? De qual? Eu não sei o que acontece com o áudio dela, ela não consegue ouvir. É porque eu não sei o que ligo. Ó, quer ver? Eu vou ligar o áudio dele aqui. Mas o áudio dela tá aqui, ó. Tá aberto dela. Mas tem que estar aberto no Note. Não, mas ele está ó. aberto. Desliga os... É aí, Selma. E a Selma ligou o microfone dela? Ó, vamos desligar tudo e ligar novamente. Não, é aqui, Selma. Eu tô ligado. Deixa eu desligar. Agora fala. Não. Oi. Pelo amor de Deus, Selma, pelo amor de Deus. Ó, aqui, ó. Você não mexe. Felipe, Oi. fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Eu ouço pelo note da Cláudia, não pelo meu. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo pelo meu. O dela não habilita o áudio dela para ela ouvir. O que aconteceu aqui? Eu vou trocar com ela, vou deixar na note com ela. Quer essa na note? Fica vocês duas juntinhas aí, uma do lado da outra. Juntinho não pode aglomerar. Mas tá todo mundo de máscara. Eu fecho a porta e ouço pelo seu. Selma, o seu áudio tá saindo. Normal. O áudio sai. O que não consegue é ouvir. Não faz som do note dela. Ela já aumentou o volume do notebook? Eu aumentei o meu. Aí a gente já consegue ver as duas. Ô, Cláudio, senta ali, ó, que dali dá pra ouvir. Agora tem que ligar. Dá para ouvir? A sua câmera, Selma, tá desabilitada. Sua câmera e o seu áudio. Agora habilitou. Vamos começar então? Vamos lá, Ficar pessoal? quieto não vai dar. Bom dia a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Peço desculpas pelo reagendamento que a gente teve que fazer ontem, né? Questões aí de urgência, a gente teve que readequar a reunião. Mas cá estamos, né? Infelizmente não com a presença de todos, né? Acredito que muitos aí tiveram compromissos inadiáveis, mas o assunto dessa reunião é muito importante, ele vai exigir de nós muita paciência, atenção, para que nós possamos aí, de fato, chegar, enfim, num denominador comum em relação à realização da conferência.
conferência. O seu carregador está onde? No notebook. Acabou a bateria. Pega esse aqui. Bom, pessoal, a Aline, ela não está presente, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a suplente da Aline é a Elizabeth. É isso? Não, bom dia. Sim, eu sou, a Aline é a primeira secretária, eu sou a segunda. Isso, exatamente. Então, Elizabeth, eu vou pedir para você para ir registrando os pontos principais da reunião, para a gente poder depois realizar a ata, tá bom? Tá bom. Atestando a presença aí dos participantes. Tá bom. Ok? Tá, Bom, pode pessoal, deixar. seguindo aqui então a ordem da pauta que nós temos, e o assunto principal é a realização da Conferência Municipal de Assistência Social. A conferência, conforme nós já havíamos abordado na última reunião, ela tem que ser realizada até o dia 31 de agosto agora deste ano. Então, nós observamos que o prazo ele é bem curto para a quantidade de questões que nós temos que resolver preparatórias à reunião, à realização da conferência, desculpa. Então, o assunto principal hoje é Conferência Municipal de Assistência Social. Nós precisamos definir o formato que nós realizaremos, nós precisamos definir a composição da comissão organizadora da conferência, as datas em que elas serão realizadas, e é isso. Então, a gente vai contar com o apoio de cada um de vocês, nos mais variados setores, principalmente aí da parte do poder público, para que a gente possa organizar. Eu visualizei um formato para nós realizarmos essa conferência. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, para ficar visível para todos vocês. Aquele carregador não funciona. Ele está menor. O carregador do seu está lá do lado. Aonde que está? Está lá, pô. Eu não estou conseguindo aqui compartilhar a tela. A Casa dos Conselhos tem que habilitar para que a gente possa compartilhar a tela. Vocês conseguem, por favor? Bruno? Tiago? Oi, Bruno. Oi, Você consegue habilitar para mim poder compartilhar a tela? dá só um minuto que eu vou pedir para o Tiago. Obrigado. Ô, Felipe, Oi. enquanto o Tiago acessa, a dona Cida, ela mandou uma mensagem justificando a ausência dela, porque ela teve médico e não teve como remarcar, tá? Tudo bem, tudo bem. Ô, Selma, aquela questão da participação dos técnicos, você conseguiu algum retorno? Então, eu falei com eles, eu tive retorno dos técnicos do CRAS do Vila, já,
Mas aí, até o Anísio, ele está presente, né, na reunião, acho que ele pode até estar falando melhor. Eu conversei com elas e elas se dispuseram, sim, tá participando, só que a gente ficou, tipo, para a Agenor também, CREAS, de estar aguardando a reunião hoje, para ir depois à comissão organizadora, né, e da gente estar se reunindo com elas. A gente consegue fazer o compartilhamento de tela aí. Foi decidido hoje na reunião de que forma vai ser. Agora foi. Mas elas vão participar, sim, elas deram um ok. Ah, maravilha. Pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui, então, para poder visualizar Cláudia, melhor. Vou ver se funciona. Vamos lá. Ixi, saiu tudo aqui, Cláudia. Tá dando para visualizar? Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Bom, então eu dividi nesse formato que eu visualizei, que é só um esboço, tá, pessoal? Por isso que a gente conta com a participação de todos, para a gente poder decidir isso. Então, é um esboço. Então, tem lá, período de divulgação da conferência. Então, a gente iria contar aí com todos os setores do poder público, para a gente poder fazer a divulgação nas redes sociais, nos grupos dos atendimentos técnicos, dos CREAS, dos CRAS. Então, a gente teria esse período de divulgação do dia 20/7 ao dia 6/8. Tá? O início, de fato, da conferência se daria no dia 9/8, através das reuniões, né, das plenárias temáticas. Então, nós dividiríamos 5 reuniões em 5 temas diferentes, né? A reunião do eixo 1, realizada no dia 9/8, a reunião do eixo 2, realizada no dia 10/8, reunião do eixo 3, no dia 11/8, reunião do eixo 4, realizada no dia 12/8, e reunião do eixo 5, realizada no dia 13/8. Então, nós teríamos reuniões durante os 5 dias da semana. Essas reuniões, elas abordariam os temas centrais de cada eixo. Tá? Então, nós teríamos, ali embaixo tem um quadradinho que está lá, técnico da assistência social, um mediador e os representantes da sociedade civil. Qual é a ideia? A ideia é que nós possamos contar com a participação dos técnicos que trabalham aí dentro da parte do poder público, para que eles possam esboçar o tema, debater o tema dentro de cada reunião específica desses 5 eixos. Nós teríamos ali, então, a participação de um mediador, que pode ser, inclusive, o próprio técnico, que vai conduzir ali as conversas, os debates, né, com a participação ampla de todos. Então, nós não teríamos limitações de participação. Como vai ser realizado através de uma temática virtual, né, através de um programa aí de videoconferência, a ser definido posteriormente também pelos membros que participarão da comissão de organização, podendo, aqui eu coloquei o Google Meet, mas pode ser o Zoom, pode ser outra plataforma, que melhor se adequar à realização, então, dessas reuniões. Então, ultrapassado essas 5 reuniões, né, 5 eixos, nós teríamos a realização da plenária final, né, que de fato ali seria a conferência, realizada no dia 20/8. Então, a ideia é que essa conferência ela seja transmitida de forma virtual, para o acompanhamento e participação de todos, mas que ela seja gravada e transmitida num espaço físico. Eu não sei se vocês acompanharam, nos últimos dias nós tivemos um evento do Fundo Social, né, se eu não me engano, que foi realizado
lá no Centro Cultural Raul Cortez. Teve a gravação e a transmissão ao vivo para o acompanhamento de todos. Então, seria basicamente esse formato. Então, nós montaríamos uma mesa com a participação de alguns membros aí do Poder Executivo, com a participação da comissão organizadora, a participação dos conselheiros, que seria um número bem reduzido, né, para que nós nos adequemos aí às questões sanitárias, e teríamos, então, a divulgação, né, o compartilhamento dessa reunião através das redes sociais, tá? Podendo ser, inclusive, realizada na rede social da própria prefeitura, considerando que a Casa dos Conselhos e o próprio CMAS não dispõem de rede social própria. Então, o que será debatido, discutido na conferência, lá na plenária final? Então, nós teríamos lá a escolha dos delegados que participarão das conferências estaduais, tá? Nós teremos ali a apresentação resumida dos eixos, né, e as deliberações finais que são encaminhadas ao Poder Público Municipal, estadual e federal, conforme cartilha do próprio CNAS. Então, essa seria a temática, um esboço aí bem primário da realização da conferência. Foi algo que eu consegui idealizar, visualizar, e talvez se encaixe aí nas nossas necessidades, tá? Então, eu deixo aí aberto para a manifestação de todos vocês sobre esse formato que foi apresentado, se concordam, se não concordam, se tem uma ideia do que a gente pode organizar, em relação às datas também, tá? Então, eu deixo aberto aí para a manifestação dos demais. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Deixa eu só colocar uma questão. Acho que, enquanto técnica do CRAS, né, acho que a gente tem um fluxo de atendimento, pelo menos aqui no CRAS Agenor, bem intenso durante os dias. Acho que seria importante que nessas pré-conferências, quem fosse colocar a questão dos eixos fosse algum conselheiro, até porque, enquanto técnico, eu, por exemplo, estou no conselho, mas os outros técnicos, eles não vão conseguir se aprofundar nos eixos, né, para poder fazer uma reunião de pré-conferência e ficar disponível para isso, entendeu? Então, acho que seria interessante que algum conselheiro que ficasse responsável por cada eixo fizesse essa pré-conferência, e o técnico seria, de fato, um mediador ou uma ponte para esse contato com o usuário que não conhece o conselheiro. Mas acho que essa responsabilidade pro técnico em si, somente para o técnico nesse sentido, acho que não fica viável. Então, Natália, a ideia é a seguinte, não é que o técnico fique responsável por coordenar o eixo, não é isso, tá? De fato, aí tem que haver a participação efetiva dos conselheiros na organização, junto com a Casa dos Conselhos, né, nos links, na divulgação. O que o técnico participaria seria a abordagem bem resumida, bem sucinta do tema central de cada eixo. Porque acredito eu, Natália, que o técnico tenha muito mais propriedade em falar dessas questões da área de assistência social do que os próprios conselheiros, né? Então, e assim, não seria uma palestra, nada muito alongado, as reuniões aí com uma duração máxima de 1 hora e meia, bem sucinta mesmo. Entendeu? Essa é a ideia. A Selma já conversou com alguns técnicos já se predispuseram a participar e auxiliar também nesse sentido. Vocês estão me ouvindo?
Então, do que a Natália colocou, não sei, eu já penso diferente. Por quê? A conferência da assistência, claro, ela é de uma responsabilidade, vamos dizer, do Conselho Municipal da Assistência, mas também da diretoria de assistência, né? Sim. Nós estamos falando da assistência social do município para ser levado para o estado e para o federal. Os outros anos, todos nós, sempre nós fizemos com a participação de todos os trabalhadores do SUAS, né? Principalmente, tipo assim, da abordagem dos eixos, foram dos técnicos, claro, junto com os conselheiros. Os dois vão estar fazendo a conferência e trabalhando juntos, conselho e os trabalhadores do SUAS, porque nós estamos falando da assistência, né? E os próprios técnicos, eles, como eu já falei nas outras reuniões, foi assim, com louvor a colocação, a explanação que eles fizeram, a dinâmica que eles tiveram para o fácil entendimento do usuário do que nós estávamos falando. Sempre foi feito com a participação de todos e sempre deu certo. Eu acho que a gente tem que estar trabalhando juntos. Bom dia, Selma. Só um minutinho. Nós precisaríamos... Só está faltando 1 minuto para essa reunião acabar. Assim que acabar, eu abro o link de novo. Pessoal, a reunião vai cair, tá? Por conta da duração, faltam aí 3 minutos, e a gente vai ter que acessar novamente, tá bom? A Ariane levantou a mão, pode falar, Ariane. Bom dia. Bom dia. Bom, eu acabei de entrar, bom dia a todos. Eu não consegui pegar a reunião desde o início. Vamos aguardar uns minutinhos para que todos possam entrar novamente, a gente já retoma. Igualzinho fez no meu.
Pessoal, vamos retomando. A Ariane estava com a palavra, né? Ok. Bom dia. Pode falar, Ariane. Dá para escutar? Escutar sim. Eu não sei exatamente o que foi discutido até agora, mas eu achei importante, o Anísio até tinha me convidado, ia ser ontem, né, para estar falando a respeito das pré-conferências e da conferência em relação à participação dos técnicos, né. Discutindo com as demais técnicas, a gente tinha chegado a um consenso em relação à responsabilidade dos conselheiros no que se refere à conferência. Eu já participei de conferências durante o tempo que eu estou aqui em Mongaguá. Se eu não me engano, seria a quarta conferência. Todos os anos a gente sempre acaba nessa mesma discussão em relação à responsabilidade que acaba sobrecarregando os técnicos, né, em relação aos eixos. Eu não peguei por completo a fala do Selma. Eu concordo que é importante que todos nós participemos da conferência, né? A política de assistência é algo que todos nós temos essa preocupação e acredito que todo mundo que faz parte do conselho está no conselho porque tem o interesse, né, em relação à política de assistência, mas a gente sente falta dessa questão, né, toda a conferência acaba acontecendo isso, os técnicos acabam se responsabilizando por tudo. E nós conversando entre as técnicas, a orientadora social, a gente acha importante que cada eixo tenha um conselheiro que se responsabilize pelo eixo. Se alguma técnica tiver o interesse em participar e dar um suporte em alguma participação, acho importante que também aconteça isso. O que não dá é para impor que todo mundo tem essa responsabilidade. Já eu vi que parece que está com as atividades que poderiam acontecer, e eu acho que isso poderia ser mais discutido. Eu, posso falar por mim que eu estou à disposição para discutir em relação aos eixos, a entender melhor, não sei se todo mundo aí já participou de conferência, como funciona uma conferência, eu me coloco à disposição em relação a isso. Agora, em relação a se responsabilizar pelos eixos, acho que isso poderia ser melhor discutido com as técnicas. Aqui só está, no caso a outra técnica ela está de atestado. Não sei se já foi conversado com as técnicas do Agenor, do CREAS, em relação a cada eixo, não sei o que foi falado até agora. Ariane, só esclarecendo sua colocação, para que nós também não nos desviemos muito do entendimento, para que fique também bem compreendido aí para todos os conselheiros, é importante a gente frisar que quando a gente fala de técnico, tá? Esse conceito técnico, ele não se trata dos funcionários aí no âmbito da assistência social municipal. Ninguém vai obrigar que os técnicos da assistência social do município se responsabilizem pelos eixos. Muito pelo contrário. Eu acredito que é bem triste se os técnicos não quiserem participar de uma temática que bem qualifica-os, né? Que bem é do interesse principal daqueles que estão inseridos no âmbito da assistência social. Então, assim, só a título de exemplo, nós fecharemos a temática do eixo 1. Convidaremos algum técnico que queira expor acerca do tema. Se não tiver ninguém técnico interessado
no âmbito da assistência municipal a discorrer acerca daquele tema, nós podemos procurar em outras localidades pessoas que possuem conhecimento acerca daquele tema que vai ser exposto. Então, não vai ser obrigado a técnico nenhum se responsabilizar pelo eixo ou se responsabilizar pela conferência em si, ainda que a conferência seja de responsabilidade, né, daqueles que estão inseridos no âmbito da assistência social e responsabilidade também do poder público, né? Isso foi bem consignado naquele documento que eu encaminhei no grupo, né, um documento que veio da Procuradoria-Geral do Estado, né, afirmando que é dever do poder público a realização das conferências. Então, o que nós pedimos aos técnicos é o auxílio para desenvolvimento dos temas dentro da participação ali que nós teremos, de certa forma, de pessoas leigas no assunto. Só isso. Se o técnico não quiser participar, ótimo, não tem problema algum. Nós teríamos que encontrar outro que se dispõe ali a debater acerca do tema. Não encontrando ninguém que tenha conhecimento técnico acerca daquele tema, se fará uma conversa entre os participantes, a leitura da ementa, a leitura do material que já é fornecido pelo próprio CNAS, até que se chegue, então, em alguma deliberação acerca daquele eixo debatido, tá? Mas só para deixar isso claro, que não vai ser imputado a nenhum técnico a obrigação, a responsabilidade por qualquer dos eixos de participação da conferência. Agora, a partir do momento que o técnico fala, eu quero, eu estou disposto, eu vou ajudar, eu quero desenvolver o tema do eixo 1, quero apresentar lá no dia da plenária virtual, ótimo. A partir do momento que ele se predispõe, aí sim ele tem que ter a responsabilidade em conduzir o trabalho ao qual ele se propôs. Tá ok? Espero ter esclarecido acerca desse ponto. Felipe, eu acredito que foi bem colocado, pelo menos eu tenho entendimento de que a gente constrói, estamos ainda construindo, né, o SUAS, reordenando ele, né, reconstruindo ele, e através de uma conferência que a gente consegue ver as propostas, as necessidades do usuário para essa reconstrução. E eu acredito que ninguém melhor, né, do que os trabalhadores do SUAS estarem presentes, participando, envolvidos, tudo da assistência junto com o usuário. Concordo com você, sim, e também queria falar, até mesmo retornando para a Ariane, para a Natália, a conferência, sim, para ela acontecer é responsabilidade do conselho, sim. Agora, para como ela acontecer, é de responsabilidade também de todos da assistência social. Até mesmo porque nós convidamos palestrantes de fora ou palestrantes do município para estar falando da assistência, alguém que é da assistência, né? Mas eu acredito que, até mesmo para a gente não se estender muito, a gente tem que dar continuidade, né? A gente queria estar formando aí a comissão para a organização da conferência, para que ela aconteça, porque está muito em cima, né? A gente teve exemplos aí, estamos com um tempo muito curto, então, para a gente não prolongar muito, a gente vai fazer, né? Nós vamos fazer ela acontecer, e muito bem. Então, acho que a gente poderia estar vendo já a comissão, né? Oi, Ariane, pode falar. Bom, não vou prolongar muito, o tempo realmente está curto, mas foi muito bem esclarecido, sim. Felipe, né? Isso. Foi muito bem esclarecido em relação a isso, que fiquem aberto para que quem tiver o interesse, né, de estar colaborando com os eixos, e assim, desde quando já haviam me falado, eu me coloco à disposição para estar discutindo, né? A conferência é algo que é de interesse de todos nós. A minha fala em relação a isso,
inclusive antes mesmo de saber o que foi falado antes, já foi pelo histórico, né? De todas as conferências que eu participei, a gente viu acontecer dessa forma. Mas, como eu falei, a política de assistência é interesse de todo mundo que está aqui e a conferência não pode ser diferente. Bom, é só isso. Ótimo, Ariane. Muito bem. É bom que a gente esclareça no início já essas questões, para que no decorrer aí das reuniões posteriores de organização a gente não tenha problema. Então, vamos lá, pessoal, dando prosseguimento, tá? Para a realização da conferência, é necessário que haja uma portaria ou um decreto de convocação. Esse decreto ele deve partir do Poder Executivo, algo também que nós não nos atentamos. O prazo aí ele está bem curto, a gente vai ter que coordenar isso junto com o Poder Executivo, para que haja, então, a expedição desse decreto ou essa portaria conjunta entre Conselho e Poder Executivo para determinação da realização da Conferência Municipal. Tá? Esse é um ponto também bem importante. Passando isso, nós temos que regulamentar a realização da conferência. Como que ela vai funcionar, quem serão os participantes, as datas que elas serão realizadas. Eu também fiz um esboço dessa resolução de organização com as datas. Eu não vou proceder com a leitura dela agora, porque ela é bem extensa, tá? Mas eu vou encaminhar no grupo, eu terminei isso ontem à noite, eu vou encaminhar no grupo. Eu peço que todos os conselheiros abram o arquivo, façam a leitura, tá bom? E se manifestem no nosso próprio grupo acerca da aprovação ou da não aprovação, para que a gente possa, então, prosseguir com a organização. Ultrapassado essa questão, nós temos, então, que formar uma comissão que vai organizar a conferência, né, que vai verificar essas questões de local, a questão da transmissão, se ela vai ser feita por uma plataforma A, pela plataforma B, a questão do palestrante ou do técnico que vai desenvolver o tema dentro de cada eixo. Então, serão atribuições essas da comissão organizadora, tá? Eu não acredito que seja necessário que nós estipulemos um número mínimo de participantes. Alguém está com o celular tocando aí. Não é aqui, não. Pronto, foi. Tá, então fica aberto aí para aqueles que desejam participar da comissão organizadora, que se manifestem, tá bom? Para que a gente possa dar prosseguimento nisso também. Algum conselheiro se dispõe a participar da comissão de organização? Eu me candidato. Selma, eu farei parte também. Eu também. Mônica? Cláudia Sartori. Cláudia? Eu não entendo muito, mas se precisar, estou à disposição. Ótimo. Quem mais, pessoal? Dá para ouvir o que eu falei? Dá para ouvir, sim. Deu para ouvir, sim. Temos 5 participantes. Mais alguém? Bom, então é isso, pessoal. Felipe, eu acho que poderia deixar em aberto uma para a gente perguntar para a dona Cida, porque ela sempre foi muito participativa. Eu ia falar exatamente isso, tá, pessoal? E a gente deixa em aberto aí, se depois alguém quiser fazer parte também, nos procure, para a gente poder passar as orientações aí de reunião, o que a gente vai decidindo ao longo do caminho. Tá Eu bom? acho que a gente já poderia deixar uma data já marcada hoje, agora,
para a gente já começar. Porque a gente sabe que o serviço, no dia a dia, ele encolhe a gente, né? E Exatamente, exatamente. Ô, Felipe, Oi, Elizabeth. bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Quem ficou as pessoas para a comissão organizadora? Não entendi, Elizabeth, por favor. Já meio que formou a comissão organizadora aí, né? Existem possibilidades de ingresso de quantos números de participantes forem necessários. Não, mas é que, na verdade, eu queria os nomes de quem entrou para a comissão. Sim. Eu te encaminho aqui posteriormente, porque a gente vai deixar em aberto, né, para verificar se aqueles que não participaram hoje da reunião, se têm interesse. Então, eu vou encaminhar no grupo lá para se manifestar, tá bom? Tá bom, obrigada. Aí você marca a data por lá, manda lá no grupo. Ficamos assim, pessoal. Em relação às datas da conferência, alguém tem alguma objeção? Aqui, nós colocamos... deixa eu ver aqui. A partir do dia 9 de agosto. Então, nós teremos as 5 reuniões dos eixos, dia 9, dia 10, dia 8, dia 11, dia 12, dia 13, e a realização da conferência no dia 20. Ô, Felipe, Todos concordam com essas datas? a conferência no dia 20, eu não sei, né? Vou falar até mesmo por experiências de conferências anteriores. Geralmente, às vezes, quando é na sexta-feira, que se aproxima o final de semana, já é mais difícil, principalmente a participação, às vezes, dos usuários, porque geralmente eles fazem uma faxina ou trabalha autônomo, e como se aproxima o final de semana, a participação deles sempre é menor. A gente até percebe, até mesmo pelos nossos atendimentos nos equipamentos, né, da sexta-feira. Eu acho que é mais viável fazer no meio da semana, pensando até mesmo na quarta ou na quinta-feira? Na quinta-feira ficaria ruim, dia 19? Porque as reuniões elas vão no dia 13, na sexta-feira. Então, é bom ter um espaço aí para poder organizar, coletar os dados que foram discutidos, eixos, para poder realizar a conferência, a plenária final. Então, na quinta-feira, na quarta-feira, no dia 19 ou no dia 18. Felipe. Oi, Adriana. A Lúcia pediu para você colocar ela na comissão. Tudo bem. Gente, a gente tem que estar encaminhando até o dia 30, é isso? 31. As propostas para o Estado? 31. Oi? Dia 30, até o dia 31. Até dia 31. Ó, eu sugiro que a gente coloque mais de uma data possível, porque nós dependemos de estrutura do executivo. Então, se nós pensamos se a gente for fechar na ideia de uma live para ser gravada, como aconteceu o Arraial Solidário da Cultura, a gente precisa de logística. Então, eu preciso pedir o local, a gente precisa ver a empresa, junto com a imprensa. Então, assim, se a gente puder ter aí 2 opções, dia 18 ou dia 19, eu não vi aí exatamente, mas para a gente não deixar fechado, porque eu preciso ter esse retorno deles também. Então, hoje, por exemplo, já encaminho o ofício, olha, tenho 2 datas possíveis, vocês conseguem atender a gente? Por quê? Fora a nossa conferência, gente, está rolando conferência da saúde, as conferências estão todas aí acontecendo, né? Então, a gente precisa ter esse agendamento com a imprensa, porque é ela que faz toda a questão da logística com a empresa para gravar a live no dia da conferência, né? Eu estou falando específico da conferência, os eixos, ótimo.
que é a pré-conferência, a gente não vai precisar de muita demanda, mas a conferência em si, é importante a gente pelo menos ter 2 datas possíveis para a gente poder apresentar para o executivo e pedir o apoio. O que vocês acham do dia 29 ou 24? Dia 19 cai numa quinta, dia 24 cai numa terça. O que vocês acham? Então, Selma, mas aí seriam 2 semanas após a finalização do eixo, né? Ia dar uma esfriada, não ia? Não, quer dizer... Bom, falei com muita certeza, não, né? Eu acredito que não. Qual dia que você sugeriu? Dia 19 e dia 24. Até mesmo porque as prés sempre foram realizadas, tipo, praticamente um mês antes da conferência. Eu acredito que o dia 19 seja mais adequado, né? 18 ou 19, para a gente poder ter uma semana depois para formalizar as decisões da conferência, né? Para poder encaminhar até o dia 31, senão vai ficar bem curto o período. Vamos deixar em aberto, então, essa questão, dia 18 ou dia 19 ou no dia 24, a gente define de acordo com a disponibilização lá do espaço para realização, então. Tá, e aí a reunião, a comissão, quando que a gente se reúne? Comissão? Para Pode ser os amanhã? participantes? A gente não tem muita data, não, tem que ser para hoje. Bom, vê aí a agenda de vocês, né? Tá tudo bem corrido, eu também estou bem atarefado. Sexta de manhã tem reunião. Sexta à tarde. Sexta à tarde? Tá Às ótimo. 13. Tá ótimo. 13h30. Tá ótimo. Todo mundo concorda? Posso falar? Me desculpa, tá, gente? Eu só não me coloquei à disposição, porque eu gostaria de participar como educação, por conta que minha mãe está internada, se Deus quiser sair hoje do hospital, estou na expectativa, tá? Tudo bem. Se não, mais uma próxima vez eu participo. Nada impede que a gente conte aí, nós contamos com a participação de todos aí, tá? Independente de estar na comissão ou não estar na comissão, a gente conta aí com a participação e com a ajuda de todos. Então, está definido essas questões da conferência, né? Tá. E a comissão, então, fica sexta-feira, às 1h30. Isso. Sexta-feira, 1h30. Bom, prosseguindo na pauta, nós temos a apresentação das prestações de contas. A Mônica quer falar? Eu falo? Falamos. Juntas? Acho que é lá da pedreira, ninguém caiu, não. Ó, é assim. Essa prestação de contas, na verdade, ela já... Eu até estou com a resolução, a ata, ela já passou, já para dele, dia 9 de fevereiro deste ano, né? Que ela é o quê? Aquele recurso que nós recebemos do Estado para o custeio dos serviços que nós temos em fortalecimento de vínculos e PAIF nos CRAS, medida socioeducativa no CREAS e para as 2 casas lares. Nós recebemos aquele repasse que nós sempre falamos, né, no conselho, e depois, em fevereiro, nós já passamos a prestação de contas do que foi gasto, no que foi gasto e o recurso que ficou, que não foi gasto, vamos dizer. Que nós tivemos a chance, né, o Estado, ele deu para todos os municípios para nós fazermos a reprogramação. O que não utilizou o ano passado, ele foi reprogramado para esse ano. Só que
eles colocaram dentro do plano um quadro novo, recente, agora, que era para tudo que já foi passado no conselho, que já foi aprovado, para nós estarmos alimentando o plano municipal da assistência. Então, vai ser difícil, tipo, falar de números, né? Eu acredito que, eu até posso estar mostrando, ele ficar disponível lá na Casa dos Conselhos para quem quiser manusear, para ver o recurso que recebemos, o que nós gastamos e no que nós gastamos. É mais para a ciência mesmo do Conselho. E aprovação, eu não sei, é o que eu falei para o Estado, isso já foi aprovado, né, em fevereiro. Então, resumidamente, né, só para falar, a proteção social básica, para o PAF, o fortalecimento de vínculos, ele recebe o recurso de 32.060. A média complexidade, ela recebe 16 mil, não, isso aqui foi o gasto. É que aqui a planilhazinha, ele tá somado o que foi reprogramado e o que nós recebemos no exercício de 2000. Né? Então, teve um saldo em conta que ele foi reprogramado agora para 2021. Mas porque nós tivemos que alimentar o sistema mesmo. Agora, o Felipe, enquanto presidente, ele também já tem a senha do Estado, ele também está entrando para dar continuidade na alimentação do plano. Mas, para quem quiser ver os valores certos, que não tem como estar falando, porque ele foi todo dividido, né, no quadro aqui que eles deram, nós vamos deixar na Casa dos Conselhos, na pasta de CMAS. Quem quiser ir, tiver manusear para ver, está disponível. Ergue aí, Cláudia. Opa, deixa eu contribuir com a Selma. Estão me ouvindo? Então tá bom. Né? Nós conversamos bastante sobre essa questão da prestação de contas, Felipe, porque por hoje nós temos né, outros conselheiros que não tiveram acesso, porém esse quadro novo que o Estado colocou lá no plano, ele precisa ser preenchido de algo que já foi prestado conta lá no início do ano. E eu acho que é mais transparente, né, a gente poder deixar acesso para quem queira, né, apesar que, tendo a ciência que esse plano ele já foi aprovado no Conselho lá no início do ano, que se ele não tivesse, nós não teríamos tido a chance de ter o saldo reprogramado. Então, é importante a gente dizer isso, né? A reprogramação, ela só acontece a partir da aprovação. Então, ele já foi aprovado, porém, também, nessa conversa que nós tivemos, eu falei, vamos deixar ali acessível para os conselheiros que queiram, né, dar uma olhada. Nós temos aí os documentos da aprovação, acho que tem a ata também, né, Selma? Nós temos tudo lá. Então, para que vocês tenham acesso, até eu acho interessante, porque o ano que vem vocês que vão estar aí junto com a gente fazendo essa parte da prestação de contas, mas para dizer mesmo de uma transparência, né? E, infelizmente, o Estado aí jogando essas pérolas para nós no meio do ano de coisas novas, né? Que não tinha, esse quadro não existia, tanto que fomos pegos de surpresa, até mesmo com possibilidade de ter os nossos recursos bloqueados, né? Então, assim, por isso que a gente decidiu passar em conselho para que vocês tivessem ciência e também deixar disponível para quem queira, lá na Casa dos Conselhos, a nossa prestação de contas vai estar lá, essa prestação de conta, frisando, só para que fique claro, que já foi aprovado pelo Conselho anteriormente, tá bom? E também falando, né, que nesse quadro não é só o nosso da assistência, tem o da PAI também, né, que também tem a prestação de contas da PAI.
que também está alimentado nesse quadro. E aproveitando, como, Felipe, como foi colocado na pauta também dos relatórios circunstanciados, todo esse recurso que nós recebemos, quando vai a prestação de contas, tem que ir um relatório circunstanciado, que eles dão o nome, que são os relatórios de atividades. O que foi executado, o que foi feito no serviço com esse recurso. Então, quem elabora são os técnicos responsáveis, né, por cada serviço. A PAI também, a Patrícia também já fez o da PAI, todas as atividades que foram executadas. Eles são meio extenso, né, porque é de um semestre que está falando, nós também vamos deixar disponível lá na Casa dos Conselhos. Eu só peço que esses relatórios, a compreensão de vocês, para a gente deixar disponível a partir de segunda-feira, porque teve atraso de alguns técnicos na entrega dos relatórios e nós precisamos ainda de colher a assinatura do prefeito, de coordenadores, de todos. Então, eu prefiro que depois que esteja tudo assinado, analisado por todos, aí a gente deixa lá na Casa dos Conselhos disponível também para estar lendo os relatórios. Ótimo, Selma, tudo bem. Além disso, nós recebemos o plano de ação do Amor e Vida em relação a 2021, já deixando também aí a questão da atenção das comissões, para que elas iniciem os trabalhos de análise, né, a comissão de planejamento, comissão de finanças, tá, que são bem importantes para trazer esses relatórios nas reuniões para o Conselho poder estar colocando em votação, tá bom? A reunião de finanças, nós nos reunimos essa semana não, quinta-feira, como teve um atraso, né, na análise das prestações de contas por esse período que ficou essa tramitação do Conselho, da formação da mesa, né? Então, não deu tempo de nós avaliarmos tudo, mas nós já agendamos para agora, no início da semana, para segunda-feira, a gente está reunindo e já está finalizando. Então, na próxima reunião, a gente já traz o nosso parecer. Ótimo. Falta 4 minutos para a reunião encerrar novamente. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, para poder expor aí de forma sucinta também o relatório circunstanciado da PAI, para conhecimento do Conselho. Bom dia a todos. O nosso relatório circunstanciado é referente ao Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, tá? O público-alvo são pessoas com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista, em situação de dependente e seus cuidadores e familiares. O número programado de janeiro a junho são 27. Porém, nós temos cadastrado no serviço 32 usuários, tá? Mas nós conseguimos atender de maneira remota, de janeiro a junho, 29. O relatório, ele vai descrever as atividades mês a mês, conforme a Selma falou, depois vai ficar disponível no Conselho, tá? Para consulta. O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria de qualidade de vida, tá, dos participantes. Também a gente, como eu falei, atende os familiares, né? Deixa eu ver o que mais dá para destacar. É somente isso, gente, porque depois a gente vai descrever as atividades, na verdade, mês a mês, né? E aí seria bem extenso, então vai ficar disponível depois para consulta. Não sei se alguém tem alguma pergunta, a princípio, para fazer. Bom, pessoal, se não houverem objeções, a gente prossegue.
como foi bem dito pela Selma, esses relatórios eles ficarão disponíveis aí para os demais conselheiros que quiserem consultá-los. Lembrando que tudo passa pela Casa dos Conselhos, né? Todos os protocolos de prestação de conta, de relatórios, ficam também armazenados ali na Casa dos Conselhos, à disposição de todos os conselheiros. Passando, então, as questões, assuntos gerais, se alguém quiser expor alguma questão. Eu queria só abordar acerca de um tema, né? Nós estamos sentindo a ausência dos conselheiros participantes do Departamento de Contabilidade, né? Do Departamento de Finanças do Poder Público, né? Uma das participações mais importantes que nós temos, né? Que infelizmente nós temos verificado a ausência deles. Pelo nosso regimento interno, a ausência injustificada por 3 vezes do conselheiro acarretará a exclusão do mesmo. Entretanto, antes de nós tomarmos essas medidas, considerando aí volume de serviço do departamento, né, a questão de redução de jornada de trabalho, acredito que a gente tenha que ter uma compreensão também acerca disso, mas oficializarmos isso ao superior imediato dos conselheiros, né, para que possa verificar o que vem ocorrendo. Então, se os demais conselheiros aprovarem, a gente redigir um ofício encaminhando ao Departamento de Finanças, de Contabilidade aí da Prefeitura, para que ele possa esclarecer a ausência. Com licença, Felipe, só um minutinho. Falta menos de 1 minuto para a reunião acabar, tá? Alguém tem alguma objeção acerca disso? Beleza. Prosseguindo, assuntos gerais, alguém quer expor alguma coisa, alguma questão? 1 minuto para encerrar a reunião. Não? Tudo bom? Opa, esse é o homem que tem lá. Vamos teclado junto. Ai, meu Deus do céu. Esses caras me matam de raiva. É a toa que a cidade dá.